Primeiro livro de Coríntios, primeira carta, melhor dizendo, aos Coríntios. Capítulo de número 1, versículo de número 17. Glória a Deus. Quem achou aí, diga amém. Porque Cristo me enviou-me a não a batizar, mas a evangelizar, e não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está o escriba? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conhecer a Deus, pela sua sabedoria aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. O Senhor, Ele tem falado algumas coisas ao meu espírito, e nós estamos entrando num tempo onde o que vai prevalecer não é a sabedoria humana, porque nós chegamos num tempo de muita informação. Nós chegamos num tempo onde você pega um celular e você tem muitas informações, mas pouca sabedoria. A sabedoria que está sendo ministrada nesses últimos dias são uma sabedoria humana, que é tão interessante que os homens estão buscando uma sabedoria humana, e através dessa sabedoria muitos estão olhando, estão abismados por aquilo que os homens estão conquistando e por aquilo que os homens estão falando. Só que essa sabedoria está se multiplicando, essa sabedoria humana está se elevando a cada dia, e isso vai aniquilando o temor das pessoas no Senhor. Por que, pastor? Porque as pessoas estão usando mais a razão e estão deixando a fé de lado. As pessoas estão ficando mais conscientes, usando mais a consciência. Não que isso seja errado, mas a sabedoria sem a presença de Deus, ela é uma sabedoria humana, uma sabedoria morta, aonde coisas simples que falamos acerca do reino é totalmente complicada para pessoas que têm um grau de instrução muito grande. O Senhor ultimamente tem falado numa simplicidade. Quando os gregos estavam no seu ápice, quando vinha as filosofias, Jesus, ele chega no meio de um monte de religiosos, um monte de sábios, um monte de pessoas estudadas, tanto na lei quanto no conhecimento humano, e Jesus começa a pregar um evangelho a qual muitos não entendiam. Na época era uma disputa de sábios, homens que iam ao aerópago a simplesmente ministrar palavras de sabedoria humana, de conhecimento humano.
falando sobre doutrinas, sobre dogmas, sobre ciência, e simplesmente o evangelho, a sabedoria de Deus, ela começou a ser oculta. Então, como diz a palavra, Deus, ele começa a usar as coisas loucas para confundir as coisas sábias. O povo de Israel esperava um grande rei, um homem que viria numa grande sabedoria humana, que teria uma grande influência política, que chegaria em Israel e arrancaria Israel do governo opressor. Na época que Jesus ele se apresenta como Filho de Deus e começa a pregar o evangelho, muitos judeus não acreditavam, porque Jesus fez ao contrário daquilo que eles esperavam. Eles esperavam algo maior, algo que viesse abalar. Ele esperava que o Messias seria um grande guerreiro, que entraria em Jerusalém, que expulsaria o exército romano, tiraria a tirania dos romanos e a opressão sobre os judeus, libertaria os judeus. Eles esperavam um homem, talvez sentado num cavalo branco, com um grande exército, e dizendo: agora eu sou o rei de vocês e vim resgatar vocês. Eles esperavam um homem que viesse ir contra o governo de César, contra o governo de Herodes. E de repente Jesus, ele olha e diz assim: está na hora de eu me apresentar, está na hora de eu mostrar para as pessoas quem eu sou. Então Jesus, ele vai, chama os discípulos assim: você vai lá, desce lá na rua, você vai encontrar uma jumentinha amarrada, fale para o dono que eu preciso, uma jumenta que nunca foi montada por ninguém. E aí simplesmente eles pegam aquela jumenta, Jesus monta nela e entra naquela passagem que todos conhecem, que é a entrada triunfal. Jesus, ele entra e as pessoas começam a ovacionar ele, dizendo: hosana nas alturas, bendito aquele que vem no nome do Senhor, este é o rei dos judeus. E simplesmente os outros começam a olhar, vendo um homem simples, humilde, sentado numa jumenta. Eu quero dizer para você que o reino de Deus, ele não vem por aparência. O nosso problema é que a gente quer ver as coisas, nós queremos entender com a nossa sabedoria humana, mas o reino de Deus, ele não vem com sabedoria humana, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. A loucura de Deus foi pegar o seu filho, pregar ele numa cruz como um malfeitor, fazer ele ser maldito pelos malditos, fazer com que a maldição viesse sobre o filho, que era a bênção, e a bênção se transformaria em maldição, para que a maldição viesse a se transformar em bênção. Então, quando Jesus chega e começa a pregar o evangelho, começa a querer não simplesmente estabelecer o reino, mas manifestar o reino de Deus, porque o reino de Deus ainda será estabelecido. Quando Jesus ele começa a manifestar o reino de Deus, as pessoas não entendem ele. As pessoas não conseguem compreender o que Jesus queria dizer. Porque primeiro, o judeu nunca, mas nunca teve Deus como pai. Nunca teve o Senhor como pai. E de repente Jesus chega e ele vem apresentar não somente um Deus,
que cuida de nós, mas também um pai que dá direção aos seus filhos e que tem uma grande promessa para que os filhos venham morar para sempre com ele. Aleluia. As pessoas olham para Jesus e começam dizendo assim: mas que sabedoria é essa? Que doutrina é essa diferente? Que autoridade este homem fala, que até os demônios obedecem a ele? Para falar a verdade, nem os discípulos entendiam. Caminhavam com ele, andavam com ele, mas não o conheciam. Porque ele, quando os discípulos olhavam para ele, ele era um homem comum, deitado num barquinho, cochilando e dormindo. Um homem cansado, um homem experimentado nos trabalhos. E de repente uma tempestade se levantava e eles ficavam agoniados, achando que eles iam morrer. E acordava Jesus e diz assim: mestre, não importa que nós vamos perecer. Quer dizer, o mundo está caindo, o barco vai afundar e o Senhor não se importa com isso. E Jesus olha para aqueles homens e diz assim: homens de pequena fé, até quando estarei convosco? E Jesus, ele simplesmente se levanta, numa simplicidade, repreende o vento, repreende o mar, tudo se acalma. E de repente, os discípulos olham para Jesus e dizem assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus, ele queria só mostrar para os discípulos como que o reino de Deus, ele era perfeito. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós não sabemos quem somos, para onde vamos e quem Ele é. Nós estamos acostumados com um Jesus a qual nós venhamos, a gente chega numa igreja como essa, adoramos a Ele e vamos embora, e nada muda na nossa vida. Não conhecemos a loucura do Evangelho, que é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Então nós somos limitados na nossa sabedoria. Para falar a verdade, somos aprisionados pelos nossos pensamentos, somos aprisionados pelos nossos entendimentos, porque a gente entende que é desse jeito. Então a gente não consegue enxergar na ótica de Jesus, a gente não consegue ter os olhos de Jesus, ver como Ele, sentir como Ele, viver como Ele viveu. A gente começa a olhar da forma que nós entendemos, na forma que nós fomos ensinados, na forma que a nossa fé alcança. Então a nossa sabedoria, ela acaba sendo nada diante a loucura do Senhor. Porque a loucura de Deus foi pregar o seu filho numa cruz. A loucura de Deus foi simplesmente entregar o seu filho por resgate à humanidade. A loucura de Jesus foi de se despir de toda a sua glória, e sendo igual a Deus, Ele não usurpou ser como Deus, mas Ele se fez como um servo em semelhança de homem, e decidiu ir e obedecer até a morte, e a morte de cruz, para que depois o Senhor viesse a dar um nome a Ele, nome esse a qual nos céus, na terra e embaixo da terra, tudo tem que obedecer a esse nome. Aleluia. Tudo na vida tem um processo, e você precisa entender esse processo, porque para você talvez é loucura entregar a sua vida a Jesus, se batizar, frequentar a igreja, dar um dízimo, dar uma oferta,
escutar alguém para direcionar a sua vida. Por quê? Porque você tem sofrido muito, você tem vivido muito, você é uma pessoa experiente. E você sabe que não é isso que vai mudar a tua vida. Resposta errada. Porque a tua sabedoria, ela não consegue chegar aos pés da loucura de Deus. Porque a loucura do Senhor é que nos trouxe aqui, e pela sua loucura é que nós aceitamos a palavra da cruz, nós aceitamos Cristo crucificado, e através disso recebemos a herança, que é poder herdar o reino de Deus. Aleluia. Nicodemos, um homem muito sábio, um homem muito inteligente, ele chegou para o Senhor e disse assim: Rabi, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Só que ele não entendia, ele conhecia a letra, mas não entendia o espírito. E o Senhor virou para ele, Nicodemos, e Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai poder entrar no reino de Deus. Nicodemos, um homem muito inteligente, um homem muito culto, um homem muito sábio na sua sabedoria humana, ele não entendeu essa palavra. Ele disse assim: mas como um homem como eu, sendo velho, posso tornar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus tenta explicar a simplicidade. Não, Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, jamais você vai conseguir entrar no reino de Deus. Foi aí que complicou mais ainda. Porque um culto como esse, uma palavra como essa, talvez não faz muito sentido a você. O Senhor está ofertando para aqueles que não alcançaram ainda a salvação, o Senhor está ofertando um lugarzinho no reino de Deus. Para vocês que já alcançaram a salvação, o Senhor está ofertando para vocês um pouquinho da loucura dele, para que através da loucura dele vocês possam alcançar coisas que vocês não alcançaram ainda. O Senhor, Ele quer que alguns de nós venhamos a se aprofundar mais na loucura da sua pregação, para que possamos ter um pouco a mente de Cristo. Sabe por que sofremos? Sabe por que as coisas têm dado tudo errado na nossa vida? Porque não conhecemos a mente de Cristo. Jesus certa feita virou para os discípulos e disse assim: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento da minha palavra. Jesus olhou para o povo e disse assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A sabedoria de Deus é pegar um homem e olhar para ele e dizer assim: olha, você vai ter um filho, e desse filho que vai ser gerado, da sua descendência, será bendita todas as famílias dessa terra. Eu só quero que você saia da sua terra, do meio da tua parentela, e você vai para um lugar que eu vou te mostrar. E ele, na sua sabedoria, ele não usurpou a loucura de Deus. Ele simplesmente obedeceu ao Senhor e foi. Passou-se muitos anos, quase 25 anos. Deus tinha prometido que ele teria um filho, e esse filho, através dele, ia gerar uma descendência, e a descendência deste filho, através dele, seria bendita todas as famílias dessa terra. Só que a loucura de Deus foi chamar um homem, e a mulher desse homem era estéril. Então praticamente não tinha possibilidade nenhuma da promessa ser cumprida.
Por quê? Porque Sarai era velha, avançada de idade, e não havia semente viva dentro do ventre dela. O útero dela era seco, e ela não podia gerar nada. Mas através da palavra do Deus que criou os céus e a terra, e através da sua loucura, Ele prometeu que do ventre da estéril, famílias, as nações, o mundo seria abençoado. Aleluia. Então Deus vai e cobre Sara. E Sara, que era estéril, já avançada de idade, Abraão conhece Sara mais uma vez, tem uma noite de amor com ela, e de repente ela começa a gerar uma criança, e gera um menino, e eles colocam o menino de Isaque. Glória a Deus, a promessa foi cumprida. Mas a promessa não era somente para Abraão, a promessa era para a descendência de Abraão e para todas as famílias da terra. Então Isaque cresce, e de repente vai buscar uma mulher, e quando vai buscar Rebeca, Isaque ele se apaixona por ela, e ele diz assim: não, agora vamos dar continuidade àquilo a qual Deus nos prometeu. E Deus escolhe mais uma mulher para cumprir o seu propósito, para cumprir as suas vontades. E o Senhor decide escolher mais uma mulher, e essa mulher também era estéril. E mais uma vez, a promessa parece estar sendo ameaçada, mas entenda, Deus usa as coisas loucas para confundir as coisas sábias. A palavra do Senhor nunca vai e volta vazia, sempre faz aquilo que lhe apraz. Porventura diria ele, não cumpriria. Eu quero dizer uma coisa para pessoas que estão aqui: não interessa aquilo que você esteja passando, Deus prometeu algo para você, e aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Quem crê nisso, levante a sua mão e dá um glória a Deus. Deixa eu ver. É que nós temos a mania de olhar as circunstâncias, olhamos simplesmente o cenário que estamos passando. E normalmente, quem tem uma promessa, o cenário sempre não será favorável. Por quê? Um cenário favorável, ele aprimora a minha fé. Um cenário que não é favorável, ele aprimora a minha fé. Um cenário que é favorável a mim, isso não vai trazer honras e glórias para o Senhor. Por quê? Porque aí a promessa está fundamentada em sabedoria humana, em força humana. Então é por isso que o Senhor, Ele pega as coisas pequenas para confundir as coisas grandes. Porque se Ele pega as coisas grandes dizem assim, ó, só aconteceu porque eu fiz. Mas se Ele pega as coisas pequenas levanta a sua mão e diz assim: Senhor, eu não tinha condições, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que me fez prosperar e cumpriu a sua promessa na minha vida. Aleluia. Então ele olha e decide usar mais uma mulher estéril. E essa mulher, o Senhor abre a madre dela e dá 2 filhos a ela, Jacó e Esaú. Jacó, ele vai continuar a sua descendência. Então ele olha e ele vê uma mulher chamada Raquel. Ele ama a mulher, e essa mulher era estéril.
Você consegue entender que Deus estava dizendo à humanidade: ei, a promessa é minha e não depende de você. Eu faço do meu jeito, as coisas acontecem do meu jeito. Não coloca o seu dedo aí. Sabe por quê? Porque quando começa a ter situações onde eu posso ajudar a obra, entenda uma coisa: não é Deus que está sendo glorificado, mas quando o Senhor ele cria situações para que a promessa dele seja cumprida, não por ajuda de mão de homens, mas pelo poder do Altíssimo. Entenda, aí é onde Deus se revela para a humanidade. Você quer saber quais são os tempos? Quer ver uma coisa? Quem gostaria que Deus se revelasse a você? Faz assim com a mãozinha assim e falasse coisas tremendas no seu ouvido. Quem gostaria de ter experiências extraordinárias com Deus? Faz assim com a mãozinha assim. Então, normalmente, essas experiências extraordinárias é quando o marido te abandona, é quando você contrai um câncer, é quando todo mundo deixa você, é quando você perde o seu emprego, é quando você pega uma doença que é contagiosa, que não tem cura, é quando você olha para um lado e olha para o outro, ninguém vai poder te ajudar. É quando dá tudo errado na tua vida e você está ali nas madrugadas gemendo, dizendo: Senhor, pode ser o que for, mas eu não vou negar o teu nome. Ah, se vocês soubessem, as maiores experiências que eu tive sempre foi nas frustrações, sempre foi nas perseguições, nas angústias, nos choros. As revelações que Deus nos deu, que mudou a nossa vida, sempre foi no momento que eu achava que não tinha mais jeito. Foi sempre no momento que eu achava que eu ia morrer. Eu lembro uma vez que eu chegava assim, minha esposa dizia assim: não, Fernando, você, vamos supor, alguém chegava assim, me dava uma camisa, e eu dizia assim: poxa, alguém lembrou de mim. Alguém chegava, falar a verdade, não era isso, era comida, né? As pessoas iam lá, levavam uma coca, lembra? Naquela aflição que a gente tinha, uma angústia. Aí alguém chegava assim: pastor, eu trouxe uma coca para o senhor aqui. E as pessoas sabiam que eu gostava de coca. E aí eu dizia assim, aí acaba assim: Fernando, tá vendo aí, ó? Você merece, cara. Isso aí foi Deus falando para você que Ele está cuidando de você, você merece. Eu virava para ela e disse assim: eu mereço é peia, eu mereço é surra. Eu já cheguei para Deus e disse assim: Senhor, se tem mais alguma coisa reservada aí, manda tudo hoje, que não estou aguentando mais. Bate mesmo, desce um chicote. Pelo menos assim, se eu suportar e respirar, pelo menos acabou. Senhor, eu só quero que acabe o sofrimento. Nem que o Senhor mande tudo hoje. Vai, Senhor, manda tudo hoje mesmo. Esse era o meu pensamento. Só que era nessas horas que Deus, Ele sempre entrava no meu quarto, sempre dava uma palavra para mim, sempre dizia assim: não temas, porque eu sou contigo. Foi nessas horas que Deus sempre disse para mim assim: olha, lembra-te do que eu te disse para você lá atrás. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para a tempestade, olhe para mim, porque eu estou caminhando por cima das águas. O nosso problema é que a gente olha para a circunstância, e quando a gente olha para a circunstância, eu só escuto assim: pastor, eu vou separar, pastor, eu vou embora, pastor, eu vou matar esse infeliz. É desse jeito que eu só escuto isso. Pastor, eu não suporto mais, vou desviar, não aguento mais. É porque a gente só olha para as circunstâncias. E se você for olhar para as circunstâncias, Jacó, ele deitado no relento fugitivo do seu irmão, ele pega uma pedra, põe na cabeça, e ele não sabia que aquela terra era a terra que Deus tinha prometido a ele como herança.
Ele não sabia que ali ele ia ter um sonho, e ele ia ter uma visão, onde ele via uma escada, onde ele via anjos subindo e descendo. Sabe o que Deus estava falando para ele assim? Jacó, você está achando que este lugar é lugar de aflição? Não, este lugar é simplesmente um lugar que eu coloquei para mim falar com você. Porque é no meio do sofrimento que o ser humano ele vai buscar, o ser humano ele vai se entregar, aonde a arrogância do ser humano é arrancada, o ser humano ele vai se despir de toda a sua sabedoria e dizer: Senhor, fala comigo, me dá uma direção. O Senhor está dizendo para muitas pessoas aqui nessa noite que está passando por um caos, uma situação talvez seja uma das piores situações que você passou na sua vida. O Senhor está dizendo para você se despir da sabedoria sua e que você venha se revestir da loucura dele, para que o juiz venha reverter a causa, para que a calúnia venha a ser desfeita, para que as dívidas, a miséria venha a se afastar de você, para que a reconciliação, a reconstrução do seu casamento, do seu relacionamento, para que as coisas que aconteceram, que destruíram o seu emocional, a qual você está abalado, a qual você está abalada, entenda. A única coisa que vai restaurar tudo isso é quando você se render à loucura de Deus, aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se você fizer isso, Ele muda a tua história a partir de hoje. Pastor, e eu que já fiz isso? Você? É muito fácil. É só você pegar aquilo que está te atormentando, o gigante que está afrontando a tua vida, que está amaldiçoando a sua geração, e você chegar diante do altar dizendo assim: Senhor, eu sou pequeno demais para essa batalha, então a partir de agora eu entrego essa afronta ao Senhor. Você pode prestar atenção que Davi disse assim, quem é este incircunciso? Ele não falou que estava afrontando a Davi, ele não falou que estava afrontando Israel. Ele disse assim, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Aleluia. Ele quis dizer, Golias não está afrontando Israel, Golias está afrontando o próprio Deus, e o Senhor vai pelejar e Ele vai nos dar vitória. Ei, entenda uma coisa: essa peleja que você está passando não é sua, é do próprio Deus. Fazer com que esse Golias caia por terra, e Ele vai entregar a vitória na tua mão. Somente aquele que acredita, levante a sua mão e dá uma glória a Deus. Deixa eu ver.